E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e esse vai ser o segundo vídeo daquele pequeno quadro que eu criei para o canal, que é os gibis que eu amei. É aquele quadro em que eu vou comentar sobre alguma edição que eu tenho, que pode ser uma edição especial, pode ser uma simples edição periódica, né? Não tem nenhuma razão na revista em si para que eu o tenha como um gibi que eu amei. A razão está nas circunstâncias com as quais eu contei quando aquele gibi chegou a mim, ou pelo menos de quando eu li, né? É a história em volta dessa aquisição, dessa história que importa. Então, o gênero do gibi não vai importar se é edição especial ou não, número de páginas, capa dura ou não, o personagem não importa. O que importa é essa circunstância, é ser um gibi que eu amei. E curiosamente, para o segundo episódio desse quadro, eu estou mostrando o primeiro. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou mostrando a vocês exatamente a primeira edição de quadrinhos que eu comprei em banca na minha vida. É isso aí. É este aqui. Super-Homem, o Terrível Confronto, número 33. Super-Homem versus Monstro do Pântano. É uma edição de 1987, 4/3/87. E, cara, só pelo que eu contei no começo, só por se tratar da primeira revista em quadrinhos que eu comprei em banca na minha vida, isso já devia bastar para explicar a presença dessa edição aqui nesse quadro. Estamos falando do primeiro gibi que eu adquiri em banca. Não foi o primeiro gibi que eu tive. Quando eu decidi começar a ler quadrinhos, quando eu descobri os quadrinhos, descobri esse universo e eu comecei a ler, eu acabei conseguindo algumas outras edições, trocando com amigos, e eu já tinha algumas. Eu acho que eu tinha umas 4, talvez 5 edições, 4 ou 5 gibis, na época em que eu comprei esse daqui. E era, tipo, eu tava deslumbrado, cara, eu tava maravilhado, era um universo se expandindo diante de mim. É óbvio que antes mesmo de começar a ler quadrinhos, né, isso é muito óbvio, antes mesmo de ter o interesse em ler e a oportunidade de ler quadrinhos, eu já conhecia a existência de grande parte dos super-heróis que esses quadrinhos apresentavam. Eu já conhecia o Super-Homem, eu já conhecia o Homem-Aranha, eu tinha inclusive aqueles, né, bonequinhos da Gulliver e afins de super-heróis. Eu conhecia esses super-heróis, né? Eu sabia da existência deles, óbvio. Mas até então eu não tinha começado a ler quadrinhos. E dessas poucas edições que eu já tinha, que eu havia trocado com alguns amigos, eu acho que umas duas, uma era do Homem-Aranha e a outra tinha uma história do Homem-Aranha. E aquilo bastou para definir o Homem-Aranha como meu personagem predileto da Marvel na época, juntamente com o Hulk. Os dois me conquistaram de cara. Eu já tinha simpatia por eles, por ver em outras mídias, né, desenho animado e escambau. E eu decidi que eram meus personagens prediletos. Isso foi muito fácil, muito rápido, eu decidi rapidão. Então, um belo dia, meu pai foi até a cidade vizinha, eu fui com ele porque eu tinha médico. E na volta desse médico, a gente passou numa banca, porque o meu pai tinha dito, tinha me prometido. Aquela história meio que recompensa, entendeu? Aquela história meio que, se você se comportar, sei que você não gosta do médico e tal, eu vou te dar um mimo, vou te dar um presente, vou te dar uma revista em quadrinhos, já que agora você gosta de quadrinhos. E nós passamos na banca.
E quando nós chegamos lá, eu lembro muito bem, não havia tantos quadrinhos assim naquela banca. Mas tinha uma edição do Homem-Aranha, eu acho que havia uma do Batman, uma do Hulk e havia essa edição do Super-Homem. E cara, o Homem-Aranha era já elencado como meu super-herói predileto. Seria de se esperar que a primeira edição que eu comprasse na vida de quadrinhos em banca fosse do Homem-Aranha. No entanto, não foi. Por alguma razão que eu não sei explicar com total clareza para vocês, quando eu vi essa edição do Super-Homem, eu fiquei atraído, cara. E na verdade, se eu pensar friamente a respeito, eu acho que eu sei o que me atraiu. Foi a capa, com essa imagem, inclusive, olha como a mente da criança é, eu me lembro nitidamente disso. Coisas que me chamaram a atenção na ilustração da capa. Os olhos do Super-Homem, claro. A capa, que parecia extremamente curta. Eu tinha uma memória de que devia ter uma capa maior. E essa abóbada circular, esse movimento em espiral aqui, que parece ser a liberação do poder dele, né, do raio óptico do Super-Homem. Isso me chamou a atenção de cara. E aí, para fechar com chave de ouro, havia isso. O terrível confronto. Super-Homem versus Monstro do Pântano. Gente, eu não tinha a menor ideia de quem era o Monstro do Pântano. Eu já tinha ouvido falar do Super-Homem, óbvio. Eu não tinha a menor ideia quem era o Monstro do Pântano. Mas terrível confronto, imagina um menino e você lê na capa terrível confronto. E aí ali embaixo, sugerindo que esse terrível confronto é o Super-Homem lutando contra esse tal de Monstro do Pântano. Eu imaginei que o Monstro do Pântano deveria ser tipo o Pica das Galáxias. Eu imaginei que ele devia ser muito poderoso, devia ser uma ameaça terrível e eu quis saber qual é que era. Escolhi essa edição. Foi a primeira edição que eu comprei. E a história me foi marcante para sempre, cara. Eu nunca esqueci dessa história. Tanto, né, que tenho a edição. Porque olha o argumento de quem é. Alan Moore. Desenhos do Rick Veld. Os desenhos são bons. Eu tenho em memória a arte também. Eu tenho em boa memória a arte. Não é uma arte ruim de maneira alguma. Mas, cara, foi o meu primeiro contato com um texto do Alan Moore. E sabe o que é curioso? É em uma época em que eu simplesmente não ligava a mínima para quem escrevia os textos. Sabe que quando você gostava de uma história, eu pelo menos quando menino foi assim, eu lia um quadrinho, eu gostava da história do quadrinho, mas você gostava sem se dar conta que estava gostando, que era um bom roteiro e que você estava gostando daquele roteiro. Não, tipo, parecia que o roteiro era legal, mas que ele sempre perdia em qualquer relevância para a arte. Então, eu tive esse primeiro contato com o Alan Moore e demorei muito para dar a importância e a significância que esse primeiro contato merecia. Porque o Alan Moore, todos sabem, né? O cara dispensa apresentação. Genial, fantástico. E naquele primeiro momento era só um nome para mim. Não tinha relevância. Mas a história eu já podia perceber, mesmo quando menino, eu já podia perceber que a história tinha uma pegada diferente de qualquer coisa que eu já tivesse lido, entendeu? A história tinha umas expressões, uma maneira de apresentar as situações, um texto rebuscado, um texto
cheio de uma... Era uma pegada pesada, cara, né? Uma pegada adulta, não parecia... Anos mais tarde só eu perceberia isso, né? Que não parecia uma historinha do super-homem, uma historinha de super-heróis, não parecia. Parecia muito diferente. E até hoje existem expressões nessa revista das quais eu não consigo esquecer. Eu não tenho como tirar da memória. Às vezes frases bobas, cara, mas que pareciam na época tão diferente de tudo. Por exemplo, olha só, eu me lembro sempre dessa frase aqui, ó. Alucinações povoam a periferia de sua visão. Cara, não tem nada demais com essa frase. Mas era muito diferente do que eu tinha visto. Tudo parecia mais simples em outras edições e com o tempo eu fui percebendo isso. Essa outra afirmação aqui também, ó. O homem de aço avança rumo ao sul para morrer. Cara, eu lia e relia muitas vezes as edições de quadrinhos que eu comprava na época. Até porque, muitas vezes mesmo, eu demorava muito tempo para conseguir outra edição, tá? Para conseguir adquirir outro quadrinho. Então, eu relia muita coisa. E cada vez que eu lia essa história, parecia que eu descobria um encanto diferente, né? Uma nova expressão, uma nova maneira de perceber o super-homem e a história em si, coisas que eu não lia em outros lugares. Então, além de ser a primeira revista em quadrinhos que eu comprei, ela ainda se torna extremamente importante por ser o primeiro contato com o texto de um cara que depois eu viria a admirar e procurar quase que qualquer coisa que ele escrevesse para ler, porque eu achava muito fantástico. E acho até hoje, né? Acho muito fantástico. E, sem falar também, eu até estou sendo meio negligente quanto a isso, mas não podemos esquecer que também foi o meu primeiro contato com o Monstro do Pântano. Até então, eu nunca havia lido absolutamente nada deste personagem. Monstro do Pântano, eu descobri a existência dele nessa edição. Claro que quando eu terminei de ler a história, da primeira vez que eu li, ainda como menino, houve um certo quê de decepção, porque eu esperava sempre ver um quebra-pau colossal. Eu acho que a maioria de nós, quando meninos, era assim, né? Encontrava, dois personagens se encontravam, principalmente se eram dois super-heróis, a gente esperava que o pau comesse bonito, e na maioria das vezes era uma troquinha de sopapos até que se descobria que os dois estavam do mesmo lado e não iam mais brigar. Né? Houve uma certa variação nisso aqui, já que o super-homem basicamente termina a história sem nem ao menos se dar conta de que ele encontrou o Monstro do Pântano e foi ajudado pelo Monstro do Pântano, mas ainda foi aquela coisa de uma luta que foi umas troquinhas de sopapo e acabou por aí. Mas é uma edição, é um gibi que eu amo até hoje, porque ele traz todas essas novas experiências da minha vida. Primeira edição que eu comprei em banca na vida. Primeiro contato com o texto do Alan Moore. Primeira vez que vi o Monstro do Pântano. Amo esse gibi. E se você gostou, deixa like.